Todos nós enfrentamos emoções negativas em algum momento da nossa vida, seja a angústia da perda, a ansiedade diante do desconhecido ou a raiva quando as coisas não saem como planejado. Mas se houvesse uma maneira de transformar essas emoções, de redirecionar essa energia em encontrar a paz e o equilíbrio mesmo nos momentos mais difíceis? Nós temos ensinado ao longo desta semana sobre saúde emocional e hoje é nossa última aula e eu não gostaria que você passasse por este vídeo sem sair melhor em controlar as suas emoções. Olha, você não pode deixar de usar as ferramentas que Deus te deu a seu favor. E nas Escrituras encontramos muitas delas que, se colocadas em prática, vai transformar a sua vida. Vai fazer você entender como controlar as suas emoções, e isso pode te levar para um outro patamar de paz e prosperidade. Na aula de hoje você vai aprender o gerenciamento de emoções negativas e as estratégias práticas que você pode utilizar para controlá-las e redirecioná-las de maneira saudável. Ferramentas que têm o potencial de transformar seu bem-estar emocional, e tudo isso com base nas Escrituras, especialmente no livro de Provérbios. Mas se você ainda não me conhece, eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. Nós temos a tendência de não encarar nossas emoções como elas realmente são, e isso torna a nossa jornada mais pesada e confusa. Emoções negativas como raiva, tristeza e ansiedade são parte naturais da experiência humana. No entanto, precisamos entender como gerenciá-las de forma eficaz para evitar que elas nos prejudiquem, que se tornem âncoras em nossas vidas, nos impedindo de crescer e prosperar em muitas áreas. Em toda a Escritura vemos exemplos de emoções negativas e como os personagens bíblicos lidaram com elas. Por exemplo, Davi expressou repetidamente tristeza, medo e frustração nos Salmos. Entretanto, ele não deixou se consumir pelas emoções negativas. Ele as expressava e então voltava sua atenção para a fé e esperança em Deus. Se considerarmos o Salmo 42, onde Davi expressa a tristeza profunda e saudade de Deus, mas ele termina refletindo esperança. Ele diz assim: "Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus." Outro exemplo é Jesus. Jesus estava angustiado com o que estava prestes a acontecer, mas ele canalizou essa emoção através da oração e da submissão à vontade de Deus, como está registrado em Mateus 26. Esses exemplos bíblicos nos mostram que é normal sentir emoções negativas. Elas são parte da condição humana em um mundo imperfeito. No entanto, o que realmente importa é como respondemos a essas emoções. Nós não podemos nos conformar com elas. Ter as emoções é natural do ser humano. Agora, alimentá-las é uma opção de cada um. Gerenciar efetivamente as emoções negativas não apenas melhora o nosso bem-estar emocional, mas também tem benefícios tangíveis na nossa vida diária. Isso pode melhorar nossos relacionamentos, aumentar nossa produtividade e contribuir para a nossa saúde de uma forma geral. Por exemplo, quando aprendemos a lidar com a raiva de forma eficaz, somos menos propensos a dizer ou fazer coisas que possam prejudicar os nossos relacionamentos. Aprender a controlar a ansiedade pode nos ajudar a ter um melhor desempenho no trabalho ou na escola. Ao invés de ficarmos paralisados pelo medo ou pela preocupação, aprender a lidar com a tristeza pode nos permitir lidar com a perda e o sofrimento de uma forma saudável, em vez de nos afundar em depressão. Em suma, entender e gerenciar emoções negativas é uma parte crucial do cuidado pessoal e do crescimento emocional e espiritual de cada um. Como Salomão sabiamente colocou, ter domínio próprio, que inclui a capacidade de gerenciar emoções negativas, é como uma cidade com muros fortes. É uma defesa, é uma força na qual podemos apoiar nos momentos de dificuldades. Agora, se você deseja aprender a controlar suas emoções, você precisa de um manual de sabedoria. E este manual está disponível para qualquer pessoa e se chama Escrituras Sagradas. A meditação nas Escrituras é uma prática profundamente enraizada na vida de pessoas que prosperam de forma verdadeira, que regula suas emoções negativas e os mantém em paz. Ao refletir sobre as palavras da Bíblia, podemos obter uma nova perspectiva sobre nossas lutas e encontrar esperança e conforto.
Em Josué 1,8 diz assim: não se aparta a tua boca do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de não fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este versículo enfatiza a importância de meditar nas Escrituras e os benefícios que isso pode trazer para a nossa vida, especialmente no controle das nossas emoções. Deixa eu detalhar este versículo para você entender a profundidade do que Deus está nos ensinando. Quando ele diz, não se aparte a tua boca o livro desta lei, este início sugere que as palavras da lei, aqui referindo-se aos ensinamentos da Bíblia, devem estar sempre presentes na nossa fala e pensamentos. Isso pode significar tanto em estudo contínuo das Escrituras, como a aplicação dos seus princípios em nossas vidas diárias. Quando ele diz, medita nele dia e noite, é um convite para uma reflexão contínua e cuidadosa sobre a lei. A meditação aqui não significa apenas ler, mas sim refletir profundamente sobre o significado das palavras e procurar compreender o que elas implicam para a nossa vida. Depois ele diz, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Este trecho indica que a meditação na lei deve levar à ação. Não se trata apenas de um exercício mental, mas de viver de acordo com como as Escrituras ensinam. Não adianta só conhecer, é necessário praticar. E ele termina, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Finalmente o versículo termina com uma promessa. Seguindo e refletindo sobre a lei, o indivíduo será bem-sucedido e terá um caminho próspero. Isto é, viver de acordo com as Escrituras. Isso promoverá uma vida mais frutífera e bem-sucedida, especialmente no controle das nossas emoções. Sugere que o estudo da meditação das Escrituras podem ajudar a regular e a gerir as emoções. Os princípios e ensinamentos encontrados nas Escrituras podem fornecer orientação, uma base sólida para a tomada de decisões, o que pode levar a uma maior estabilidade emocional. Ao se concentrar na sabedoria e na orientação das Escrituras, você evita ser levado por emoções temporárias ou impulsivas, contribuindo para um estado emocional mais equilibrado e controlado. Um exemplo bíblico de meditação nas Escrituras pode ser encontrado no Salmo 119, 24, onde o salmista reflete repetidamente sobre a lei de Deus. Ele encontra consolo e orientação na sua meditação, declarando: os teus preceitos são para mim motivo de alegria, são os conselheiros que eu amo. Outro exemplo é encontrado em Filipenses 4,8, onde Paulo nos aconselha a focar nossos pensamentos em coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, admiráveis, excelentes e dignas de louvor. Focar nas Escrituras de Deus pode nos ajudar a reorientar nossos pensamentos, substituindo preocupações e medos por fé e confiança. Pode nos fornecer consolo e esperança em tempos de tristeza, lembrando do amor de Deus e das promessas para nós. Além disso, a meditação nas Escrituras também pode ter um impacto positivo em nossos relacionamentos, nos ajudando a manter uma atitude de amor, paciência e bondade para com os outros. De uma forma mais ampla, a meditação nas Escrituras pode nos ajudar a manter uma perspectiva eterna, lembrando-nos de que nossas lutas e emoções são temporárias, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Portanto, assim como o coração do justo medita para saber o que responder, como Provérbios menciona, também podemos meditar nas Escrituras para encontrar respostas para as nossas emoções negativas, fortalecer a nossa fé e trazer paz para a nossa alma. Agora, existe um conceito muito prático para controlar as suas emoções, que é a reestruturação cognitiva. Nossos pensamentos têm um grande impacto sobre nossas emoções e comportamentos. Ao mudar a maneira como pensamos sobre nossas circunstâncias, podemos alterar a maneira como nos sentimos e nos comportamos. Um exemplo bíblico de reestruturação cognitiva pode ser encontrado na história de José, como está registrado em Gênesis 50. Cuja vida foi cheia de traição, sofrimento e injustiça. No entanto, quando José finalmente se reuniu com seus irmãos, que tinham vendido José como escravo, ele disse: vós intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem. José foi capaz de reestruturar seus pensamentos sobre seu sofrimento e reconhecer a providência de Deus em sua vida. Outro exemplo é o apóstolo Paulo.
Paulo enfrentou inúmeras dificuldades e perseguições. No entanto, ele escreveu em 2 Coríntios 4, 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo foi capaz de reestruturar sua perspectiva sobre o sofrimento, focando no eterno em vez do temporal. A reestruturação cognitiva é uma ferramenta poderosa que pode ter um grande impacto na nossa vida diária. Ela pode nos ajudar a enfrentar as adversidades com resiliência, manter uma atitude positiva mesmo em meio às dificuldades e melhorar o nosso bem-estar emocional. Por exemplo, se estamos enfrentando um grande desafio no trabalho, podemos nos sentir sobrecarregados e ansiosos. No entanto, através da reestruturação cognitiva, podemos mudar nossa perspectiva e ver o desafio como uma oportunidade de crescer, aprender, reduzindo assim a nossa ansiedade. Além disso, a reestruturação cognitiva pode nos ajudar a melhorar nossos relacionamentos, nos permitindo ver os conflitos de uma nova perspectiva e encontrar soluções construtivas e criativas. Conforme o provérbio nos aconselha a confiar no Senhor e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, a reestruturação cognitiva nos ajuda a fazer justamente isso. Ao substituir pensamentos negativos e prejudiciais por verdades bíblicas, podemos aumentar nossa confiança em Deus e diminuir nosso estresse e preocupação. Depois de aprender sobre o gerenciamento de emoções negativas e as estratégias para ter maior controle sobre suas emoções, como você vai aplicar tudo isso na próxima vez que se deparar com emoções como raiva, tristeza, ansiedade? Lembra, não adianta só conhecer, é necessário colocar em prática. Com a prática regular e consciente na meditação das Escrituras, a reestruturação cognitiva, você vai transformar sua perspectiva sobre os desafios futuros e melhorar seu bem-estar emocional ao longo da sua jornada. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para controlar cada dia mais as suas emoções negativas. Um grande abraço, fique com Deus e até segunda-feira com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.